A censura é proibida, a oração é encorajada. Mateus capítulo 7, versículos 1 a 12. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A primeira parte desses versículos é uma das passagens bíblicas que precisamos ter o cuidado de não forçar para além do seu devido significado. Essa parte é frequentemente corrompida e aplicada de modo errôneo pelos inimigos da verdadeira religião. É possível pressionar de tal maneira as palavras da Bíblia que elas acabam produzindo não o remédio espiritual, mas sim o veneno. Nosso Senhor não tencionava de modo algum dizer que é errado proferir um juízo desfavorável sobre a conduta e a opinião de outras pessoas. Precisamos ter opiniões bem formadas e decididas. Devemos julgar, abre aspas, todas as coisas, fecha aspas, 1 Tessalonicenses 5:21. Devemos provar os espíritos, 1 João 4:1. Tampouco Cristo quis dizer que é errado reprovar os pecados e as faltas de outras pessoas, enquanto nós mesmos não tenhamos atingido a perfeição e não estejamos destituídos de falta. Tal interpretação seria uma contradição em relação a outras passagens da Escritura. Isso tornaria impossível condenar o erro e as falsas doutrinas. Seria um impedimento para qualquer um que desejasse ser ministro do Evangelho ou juiz. A terra estaria na mão dos perversos. Jó 9:24. As heresias se espalhariam. Os malfeitores se multiplicariam por toda parte. O que o nosso Senhor condena é um espírito crítico que em tudo encontra alguma falta. A prontidão em condenar as pessoas por causa de pequenas coisas ou questões de pouca importância, o hábito de fazer julgamentos duros e precipitados, a disposição em exagerar os erros e as fraquezas do próximo e de pensar sempre o pior, isso tudo nosso Senhor nos proíbe. Essas coisas eram comuns entre os fariseus e continuam a ser comuns desde aquela época até hoje. Todos nós precisamos vigiar para não cairmos em tal erro. O amor tudo crê, tudo espera das outras pessoas, e nós deveríamos ser muito vagarosos em procurar defeitos em nosso próximo. Esse é o verdadeiro amor cristão. 1 Coríntios 13. A segunda lição contida nessa passagem é a importância de se ter discrição quanto à pessoa com que falamos sobre os assuntos de religião. Tudo é maravilhoso em seus devidos tempo e lugar. Nosso zelo deve ser temperado por uma prudente consideração acerca da ocasião, do lugar e das pessoas a quem nos dirigimos. Salomão disse, abre aspas, não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça, fecha aspas. Provérbios 9:8. Não é sábio abrir o coração com todo mundo a respeito das coisas espirituais. Há muitos que, por causa de um temperamento violento ou de hábitos abertamente pervertidos, são totalmente incapazes de dar valor às verdades do Evangelho. Podem até mesmo explodir de ira e cair em maior pecado se você tentar fazer bem às suas almas. Mencionar o nome de Cristo a essas pessoas é como lançar pérolas aos porcos. Isso não lhes faz bem, mas sim mal.
A tentativa só fará despertar nessas pessoas toda a sua corrupção e deixá-las furiosas. Em suma, eles são como os judeus de Corinto, em Atos 18:6. Ou como Nabal, acerca de quem ficou registrado, abre aspas, ele é filho de Belial e não há quem lhe possa falar, fecha aspas. 1 Samuel 25:17. É particularmente difícil usar essa lição de maneira adequada. É preciso ter muita sabedoria para aplicá-la corretamente. A maioria de nós inclina-se muito mais a errar por excesso de cautela do que por excesso de entusiasmo. Em geral, tendemos muito mais a lembrar o tempo de estar calado do que o tempo de falar. Não obstante, essa é uma lição que deveria despertar em nós o espírito de auto-inquirição. Acaso nós mesmos, às vezes, não desencorajamos nossos amigos quando eles tentam nos dar bons conselhos pela nossa morosidade ou irritabilidade de temperamento? Nunca obrigamos outras pessoas a se manterem em silêncio e a nada dizer por causa do nosso orgulho ou impaciente desprezo pelos conselhos que recebemos? Será que nunca nos voltamos contra nossos gentis conselheiros e os silenciamos com a nossa violência e ira? Infelizmente, com razão, podemos temer que nós também temos errado quanto a essa questão. A última lição contida nessa passagem é o dever de orar e os ricos encorajamentos à oração. Existe uma maravilhosa conexão entre essa lição e aquela que a antecede. Queremos saber quando estar em silêncio e quando falar? Quando devemos apresentar as coisas santas e quando devemos expor nossas pérolas? Então devemos orar. Esse é um assunto ao qual, evidentemente, o Senhor Jesus atribui grande importância. A linguagem que ele usa é uma prova clara. Ele emprega 3 vocábulos diferentes para exprimir a ideia de oração: pedi, buscai, batei. Jesus reserva as maiores e mais ricas promessas para os que oram. Abre aspas, pois todo o que pede, recebe. Fecha aspas. Ele ilustra a disposição de Deus em ouvir nossas orações mediante o argumento extraído da prática corriqueira dos pais para com seus filhos. Ainda que os pais sejam maus e egoístas por natureza, não negligenciam as necessidades de seus filhos segundo a carne. Assim, muito mais um Deus de amor e misericórdia atenderá aos clamores daqueles que são seus filhos mediante a graça. Devemos dar atenção especial a essas palavras de Nosso Senhor a respeito da oração. Talvez poucos de seus ensinamentos sejam tão bem conhecidos e tão frequentemente repetidos quanto esses. Até mesmo os mais pobres e ignorantes são capazes de dizer que quem procura acha. Mas de que adianta saber essas coisas se não fazemos uso delas? O conhecimento não aprimorado e que não é bem empregado servirá apenas para agravar nossa condenação no dia do juízo. Será que sabemos como pedir, buscar e bater? Por que razão não saberíamos? Nada existe tão simples e claro quanto a oração, se o homem realmente tem o desejo de orar. Mas, infelizmente, não existe nada que os homens menos se disponham a fazer. Eles fazem uso de muitas formas de religiosidade, cumprem muitas ordenanças e fazem muitas coisas que estão certas, mas não estão dispostos a orar. Todavia, sem oração, nenhuma alma jamais se salvará. Será que realmente oramos? Caso contrário, quando chegarmos à presença de Deus, ficaremos sem desculpa, a menos que nos arrependamos em tempo. Não seremos condenados por não fazer aquilo que não poderíamos ter feito, ou por não saber aquilo que não poderíamos ter conhecido. Entretanto, descobriremos que uma das principais razões pelas quais estamos perdidos é porque nunca pedimos para ser salvos. Será que de fato oramos? Então devemos orar ainda mais, sem nunca desanimar. Orar nunca é trabalho perdido, nem em vão. Haverá um dia de produzir fruto, mesmo que se passe muito tempo. Essa palavra de Jesus nunca falhou, abre aspas, pois todo o que pede, recebe. Fecha aspas.